Olá, meu amigo, olá, meu irmão. Que satisfação saber que você está aqui com a gente, porque nós vamos dialogar aqui, conversar um pouquinho e refletir, né, sobre a palavra de Deus, mas também sobre aquelas pessoas que tiveram fé, né, em todas as circunstâncias. Foram pessoas que, independente do cenário, jamais esmoreceram. É bom aprender com elas, mesmo em tempos de paz, como nós estamos vivendo, porque, infelizmente, pelas profecias bíblicas, virão tempos difíceis, trabalhosos, aonde, inclusive, a nossa liberdade de fé e de culto vai ser colocada em risco. Então, agora, em tempos de paz, aprendendo com essas pessoas, quem sabe vai nos trazer fé, trazer paz, segurança, quando nos momentos difíceis tivermos que escolher por Cristo como eles escolheram naquele momento histórico, não é verdade? Nós estamos aqui, eu sou Paulo Henrique de Souza, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. Esse aqui é o Gilberto, ele também é membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. E esse aqui é o Cícero, e ele é membro da Igreja Central Adventista da cidade de Serrania, que um dia já foi, eu não lembro se é Água Boa ou Água Limpa. Água Limpa. Água Limpa, né? Limpa. Já teve o nome de Água Limpa, mas depois mudou para Serrania. Então nós estamos aqui, nós vamos conversar um pouquinho nesse momento, só que para começar, eu acredito que você está aí porque Deus tem um propósito. Então eu vou pedir para o Gilberto nos dirigir uma palavra de oração, para que o Espírito Santo, no seu coração e na sua mente, e na nossa aqui também, conduza o estudo que nós vamos ter nesse momento. Então você ora para nós, Gilberto. Muito bem. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos altos céus, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a sua palavra. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, possa iluminar a nossa mente para que nós falarmos e ouvirmos seja para a sua honra e para a sua glória. Amém, Senhor. Abençoe a cada um, cada família representada que está nos acompanhando nesse momento, Amém, Pai. Que esse mesmo poder possa estar agindo na mente e no coração de cada um. Amém. Amém. Em nome do Senhor. Senhor Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Hoje nós temos um tema para refletirmos que nos diz fé contra todas as dificuldades. E da onde vem a firmeza? Em Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, está naquela tônica, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é uma, digamos assim, é uma gama de orientações que mostra bem claro que não nasce ninguém determinado, ninguém capaz de entregar a própria vida e de defender a verdade sem passar pelo estudo da palavra, pela comunhão. Não é verdade? Exatamente. Nesse contexto do grande conflito, né, entre Jesus e Satanás, a lição vem trazendo o tema fé contra todas as dificuldades, porque na realidade o inimigo tenta de todas as formas diminuir a nossa fé, neutralizar o poder do Espírito Santo, conforme diz no livro Grande Conflito, né? E para isso nós temos aqui, para vencer essas situações, somente através da palavra de Deus, né? Somente como a fé viva, como tiveram ali os reformadores, né? Estudar a palavra de Deus a tal ponto que eles tinham aí um propósito de vida, eles tinham um foco, e que nós devemos ter também. Né? Nós devemos buscar esse foco, buscar esse propósito de vida na palavra de Deus. Sim, Não é? verdade. Tanto que a gente vê que num dos subtemas que nós temos aí, né, é aquela frase que é muito conhecida pelos religiosos: sola a escritura. Exatamente. Né? Somente pela palavra, somente pela escritura. Por quê? Porque o Senhor Jesus mesmo disse, né? Estudais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. Exatamente. E são elas mesmas que testificam de mim, né? Ou seja, se eu quero conhecer o Senhor Jesus, como eu vou fazer isso se eu não estudar a sua palavra? É uma questão que nós temos que ter claro isso. Sim. A palavra, ela fala do quê? Ela fala do amor de Deus por nós. Ela é a carta que Deus mandou para nós, porque, infelizmente,
Nós não temos condições de ver a Deus face a face, nós somos pecadores. Sim. Mas através da palavra, Deus se revela a cada um de nós. E transforma a nossa vida. Isso, e o mais importante, né? Vai transformando. E aí eu fico, assim, refletindo, né? Nesse momento, por exemplo, que nós vivemos ali na Idade Média, quando pessoas como Wycliffe, como Martinho Lutero, como Jerônimo de Praga, John Hus e tantos outros, os valdenses, Sim. deram a sua vida. Eles deram a sua vida justamente por quê? Porque essa palavra entrou no coração. E ao entrar no coração, ela produziu uma mudança. Levou a eles a ter uma comunhão tão íntima que eles estavam dispostos a dar a própria vida para que a palavra fosse preservada. E veja, qual que era a tônica daquele momento? O que o poder papal, através da Igreja Católica, fazia naquele momento? Proibia que as pessoas lessem a Bíblia. E ainda a Bíblia que tinha só podia estar escrita em latim. Então as pessoas falavam italiano, francês, inglês, alemão, pegavam a Bíblia, não sabia, não tinha como ler, né? Então até dessa forma esse poder tentou manter as pessoas na ignorância. Porque pessoas na ignorância são mais facilmente manipuladas. Aceitam tradições, aceitam apostilas, né? Não, o que vocês vão seguir está aqui, ó. É isso aqui que agora a gente vai seguir. Quando a gente só... Não tem como questionar. Não, lógico, você não sabe se é mentira. Agora, quando você tem acesso à palavra, a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão Paulo, pode falar, você fica à vontade. A lição aqui na sua introdução diz que os reformadores existia um propósito nas suas vidas antigamente. E a gente tem que ter propósito na vida. Sim. Mas voltando para a Bíblia, o propósito final é pôr um ponto final no grande conflito entre o bem e o mal. Sim. E é muito ruim as pessoas hoje em dia não ter esperança nenhuma. Porque elas ficam vagando por aí sem ter... E só vivem o presente. Isso. Se entregam às paixões, ao pecado, porque eles imaginam, não, só tem isso aqui mesmo. Vão morrer, vai acabar tudo, então vamos ficar por aqui mesmo. Então a gente, como ser formadores, tem que levar essa luz para as pessoas que não conhecem essa verdade. Nessa esperança, a volta de Jesus, a eternidade, o milênio, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Esse é o propósito da nossa vida aqui nessa terra. Quando conhecemos e nos entregamos a palavra e a Jesus Cristo. E levamos a palavra, né? Porque, olha, dia 6, no primeiro sábado de abril, eu fui pregar na Igreja Morada do Sol, em Alfenas. Aí tinha uma senhora lá que eu percebi que ela não fazia parte do hall de membros. Aí eu perguntei, né, para os irmãos, essa senhora... Aí os que chegaram primeiro na igreja falaram que eles chegaram, ela estava na frente da igreja chorando. E ela perguntou para eles, quem não é dessa igreja mesmo assim pode entrar? Porque eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu estou muito triste, muito abalada e eu preciso de conforto. E eu pedi para Deus, eu saí andando e eu vi essa igreja. Posso entrar? Aí quando eu estava pregando eu vi ela sentada, né? E eu fiquei pensando, olha... Quantas pessoas como ela tem no mundo e às vezes nós passamos por elas e não estamos, como disse o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Nós ainda não recebemos essa dose de amor, não nos sentimos constrangidos e não anunciamos. E muitas pessoas estão sofrendo nesse mundo de hoje por falta de conhecimento, por falta de esperança, porque aqueles que conhecem muitas vezes estão de braços cruzados. É verdade. Esse é o grande problema. Nós somos chamados para ser os reformadores na nossa época agora. Reformadores do século XXI. Exatamente. A reforma aqui para o nosso tempo começou lá em 1844. É essa reforma para o nosso tempo que nós temos que anunciar, né? Os verdadeiros mandamentos de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Então, é isso que as pessoas estão precisando e ansiosas para ouvir, ainda que alguns não saibam. Mas esse é o caminho. Então, nós somos chamados para reformar esse tempo, para dar oportunidade para essas pessoas, como
esteve lá na Igreja de Morada do Sol, estão espalhados por Alfenas, por mundo todo ao nosso redor, talvez no vizinho, um amigo da faculdade, da escola, do trabalho, alguma coisa. Sempre tem alguém ali esperando ouvir essa palavra de reforma que vai mostrar para eles a verdade da palavra de Deus. Sim, sim. Ô, irmão Paulo, interessante, né, o senhor tocar nesse assunto dessa pessoa, né, dar esse exemplo. O ano passado, infelizmente, eu acabei perdendo meu cunhado mais novo, né, com 21 anos de idade. E se a gente não conhecesse a verdade, esse livro aqui, a Bíblia, esse livro maravilhoso, a gente não teria esperança. Não teria esperança nenhuma e talvez ia ficar pensando qual a finalidade dessa tragédia. Isso, dessa tragédia. Será que Justo ele, por que aconteceu isso? Será que eu vou encontrar ele em algum lugar? E é por essa esperança isso. que nós sabemos que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que a gente sabe. Por isso que a gente sabe o caso de Lázaro. Isso. E meu cunhado chamava Lázaro. Lázaro, verdade. Por isso que a gente sabe o caso de Lázaro. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que existe isso. Mas nós sabemos, mas quantos sabem? Muito pouco. Nós estamos transmitindo a palavra. Isso. E é muito triste, né, ver as pessoas desalentadas, desamparadas, sabe? Turbulentas, preocupadas, sem ter um foco na vida, né? Não estando em paz. Assim, é triste. E o problema é o momento. Sim. Gente, nós estamos vendo que está descambando as regras. Olha, recentemente, Israel foi lá e bombardeou uma embaixada. Nunca se fez isso. Quando uma pessoa tinha um problema, o que ele fazia no país dele? Ele corria para uma embaixada. Lugar seguro. Ele ficava lá mesmo dentro do Brasil. Se eu correr para dentro da embaixada de qualquer país, a polícia brasileira não pode me prender. Que é considerado território internacional. É território internacional. As regras prevaleciam desde a Convenção de Viena. Israel foi lá e bombardeou. Quer dizer, mostrando que está perdendo a segurança no mundo. Porque o dia que você não tem, está aqui um advogado que pode dizer para nós, o dia que você não tem mais as regras jurídicas, a égide de uma Constituição para reger as relações, meu filho, virou terra de ninguém, virou casa da mãe Joana. Sim, né? Sim. Aí vai ser a lei do mais forte. Aí não bastasse isso, o que nós vimos logo mais um pouco? Né? Israel fez isso durante a semana. No sábado seguinte, que foi dia 6 de abril, primeiro sábado do mês, o que aconteceu? O Equador invadiu a embaixada do México para prender o vice-presidente que tinha recebido asilo político. Percebe? O mundo está esfarelando. Nós já tivemos pandemia. Convulsionando. Isso. Agora você vê, nós estamos tendo essa guerra na Ucrânia. E ali a guerra, qual que é o problema da guerra? É o lado de lá, que tem arma nuclear, que é a Rússia. E aí esse presidente meio irresponsável da França, não bastava saber do tamanho que é o urso do lado de lá, ainda ele fala de afrontar, de enfrentar. Você não vê mais homens com sabedoria de sentar para costurar a paz, de fazer entendimento no mundo. Sim. E nós estamos fazendo o quê? Os reformadores, olha o preço que Martim Lutero pagou para poder levar essa palavra. Sim. E nós estamos fazendo... Eu vou contar para vocês e para os amigos aqui, mas eu não vou falar a cidade. Eu morava numa cidade do Mato Grosso do Sul. Chegou uma equipe de jovens que vendem livros, são chamados de comportores, porque eles vendem esses livros para conseguir dinheiro para pagar os estudos, né? E esses jovens chegaram, foram um sábado na igreja, a membresia se apresentou para eles, levou, porque tá tudo fora de casa, então leva para almoçar, pelo menos no sábado, né? Os coitados ter uma comidinha, porque senão come miojo de manhã, de tarde e de noite. Né? Aquela luta, verdade, né? É verdade. Então vamos levar esses meninos para almoçar, levamos tudo, eles ficaram contentes. E aí um deles, durante a semana, saiu para trabalhar, passou por uma repartição pública e viu um irmão lá, que ele tinha visto sábado e domingo na igreja, né? Ficou contente, foi lá no irmão. O irmão falou, olha, os livros que você tem eu já li tudo, mas oferece aí pro pessoal, né? E ele foi, mas aí ele já foi se sentindo prestigiado. Porque ele batia, entrava na sala e falava, olha, eu sou da igreja aqui do fulano. E ele via que as pessoas olhavam meio assim, né? E até que ele chegou em um lá. E ele falou assim, eu sou da igreja aqui do fulano. Peraí, você não precisa mentir para você vender livro aqui. Se eu gostar do livro, eu compro. Ele falou, não, mas eu estou falando aqui o fulano. Ele falou, o fulano? O fulano nunca falou dessa igreja aqui dentro. Como você é da igreja dele? Sou, claro, ele é dessa igreja. Ah, você está brincando.
deixa eu ver esse livro aí. Aí viu o livro, gostou, comprou alguns livros dele, né? E no final falou para ele, ele é dessa igreja? É. Justo no sábado seguinte, esse irmão que trabalhava lá na repartição, era uma repartição, tem a pública, mas ele era da pública do setor judiciário, né? Do fórum. É o máximo de informação que eu posso dar. Ele estava pregando sábado. E esse cara chegou na igreja. Abriu o livro que ele tinha comprado do comportor e foi lendo o livro pelo corredor da igreja. Foi lendo. Chegou lá na frente no púlpito, olhou para aquele irmão e falou assim, ó, você não pode. Senta que você não tem o direito de estar aqui. Pegou o microfone e ninguém na igreja, parece que o Espírito Santo deu uma lição que ninguém se incomodou, ninguém sentiu insegurança com isso, de uma pessoa que não era da igreja vir lá pegar o microfone na frente para pregar. E aí ele fez um sermão sobre perdido dentro da igreja. E ele falou, ó, e olhou para ele e falou, você está perdido dentro da igreja. Porque você trabalha com a gente lá no fórum há mais de 10 anos. Você nunca falou que você era dessa igreja. Você nunca convidou ninguém para vir na igreja. Você nunca falou de Deus para nós, de Cristo. E você nunca fez uma oração que fosse por qualquer um de nós lá dentro. O que você está fazendo aqui? Aquele irmão saiu envergonhado antes de acabar o culto, foi embora. Não voltou mais. Mas, em compensação, esse colega batizou e se tornou um líder da igreja. Sabe? Olha que situação vergonhosa. Uma pessoa que tinha nome externo de adventista, mas que, na verdade, não era. E ele tinha se esquecido de uma coisa. Paulo falou que nós somos o quê? Cartas vivas. Ele era a Bíblia que, naquele lugar, era a única Bíblia que as pessoas tinham para ler. E ele estava fazendo o quê? Se fechando para não falar nada para as pessoas. Pensou se Martinho Lutero agisse desse jeito? Se os valdenses agissem desse jeito? E hoje nós, como é que nós estamos, não é verdade? Temos que ser reformadores, mas viver a reforma, né? Sim. Viver a situação de reforma, demonstrar para as pessoas a questão da reforma na nossa vida, em primeiro lugar, né? E ainda aí na parte de domingo, na palavra de Deus somente a Escritura, né? A gente vê que eles tinham preocupação muito grande de estar seguindo o que Deus fala na sua palavra, que é o essencial. Foi o que Pedro e João falou, né? Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Do que os homens, né? Inclusive, aqui nós vimos na semana anterior, né? Que acompanhou a semana anterior, a questão de Wycliffe, né? Que ele era um tradutor e traduzia a Bíblia, né? Para o inglês, né? E a fim de que as pessoas pudessem lê-la, né? E aquilo era ilegal. Então ele acabou sendo preso por causa disso. Você pensou que coisa? E hoje não tem isso, gente. Hoje é liberdade total. Ninguém vai ter. É o livro mais publicado e traduzido do mundo. E por que a gente tem vergonha de anunciar? E ele ainda falava o seguinte, né? As últimas palavras dele, seguinte: vocês não estão lutando contra mim, que um idoso que tem 86 anos que ele estava servindo a Cristo, contra o idoso que está indo para a sepultura. Vocês estão lutando contra a verdade. Vocês não podem vencer a verdade. Então, a verdade tem que ser proclamada. Por isso que ele é chamado na profecia como a estrela da manhã, né? Estrela da manhã. De Apocalipse que é profetizada. Exatamente. Quando eu estava terminando, durante o curso de Direito, né? Durante o curso de Direito, eu sempre não ia na aula na sexta-feira, porque sexta-feira nós sabemos que é o sábado. No pôr do sol de sexta-feira até pôr do sol. Começa já o sábado, né? É o sábado. E aí alguns se interessaram, perguntaram por que e tal, distribuir alguns livros Grande Conflito e tal. Mas teve uma ocasião que um professor, a princípio, tinha me feito um desafio. Foi: Gilberto, eu quero que você explique para nós a questão do sábado, por que você guarda o sábado e tal. Eu dei glória a Deus, agora é a minha oportunidade de falar. Mas, infelizmente, não deu tempo, porque chegou os momentos de prova e tal, não conseguiu encaixar. Mas eu pude falar para alguns lá, a maioria sabia que eu era adventista do sétimo dia. Alguns confundiam com outros sabatistas e tudo mais. Aí a gente falou: não, a nossa igreja é assim, só, dentro da palavra de Deus, né? Mas a gente sempre tem oportunidade de falar
de Deus. Seja com o nosso testemunho, ou seja por palavra mesmo. Mas sempre tem oportunidade de falar. De mostrar a questão da reforma e transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Sim, porque hoje, como já foi dito aqui, nós é que somos os reformadores. Nós somos reformadores. Do século XXI. Nós somos reformadores. Nós temos que ter a mesma fé e coragem que as pessoas tiveram no passado. Sim. Mas a lição trata também, nós vamos falar um pouquinho para frente, né, professor Paulo, sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir, sabe, testemunhar, direção, falar, pregar. Né? Então também falta essa liga. Iluminados pelo Espírito. Isso, né? Isso. Nós temos que ser luz, mas luz que tem o seu combustível no Espírito. No Espírito. Não em nós mesmos e não nas vãs filosofias do mundo. Nas tradições humanas. Eu fico admirado de ver, sabe? Eu dou aula na universidade e eu fico admirado de ver assim, a resistência que alguns jovens possuem quando você fala de Deus, fala da Bíblia. Em contrapartida, eu fico admirado de ver como alguns chegam a cultuar a lua, a cultuar as forças da natureza. Os signos. Eu fico olhando e falo, gente, olha que diferença que é você cultuar o Criador, a palavra que está provada pela história, pela antropologia, pela ciência, e cultuar essas outras coisas. Criatura. Eu fico pensando, gente, é pau, é pedra, é astro, são matérias inertes, sem vida, sem sentimento, sem nada. E eles, alguns estou falando, né? Cultuando essas coisas, eu fico pensando, quando nós temos um conhecimento como esse tão disponível, e o Espírito à disposição de quem quiser, e eu fico vendo o mundo, né? E aquilo que o Senhor Jesus falou, o mundo jaz no maligno, mas o mundo não vê isso. E o mundo vai, né? Uns elegem time de futebol como a sua grande razão de viver. Eu vi reportagem de gente que tem o dente, um de cada cor, por causa que era as cores do time. Falar isso mesmo. Né? Outro elege um artista. Isso. Figuras políticas, cantor, né? Outra figura política. E eu fico pensando, quem deu a sua vida por nós, quem nos criou, quem nos prepara o paraíso, e as pessoas não focam nisso, né? É isso que é triste. Volta lá atrás, o propósito de vida. Onde nós estamos. A questão do grande conflito é justamente essa. O inimigo tenta impedir que as pessoas conheçam a verdade, mostrando uma inverdade ou mentira como se fosse algo verdadeiro, como se fosse algo que ia resolver o problema deles, né? Eu estava comentando que essa semana passada teve um irmão nosso que faleceu e teve sepultamento e tal, tudo certinho, e passou, ele morreu adventista, morreu cristão, descansou no pó da terra, e passou alguns dias a fazer uma cerimônia de 7 dias, que é uma prática aí de uma certa denominação. E o irmão estava comentando muito bravo por causa disso, né? Eu falei, irmão, fique tranquilo, que o que podia ser feito por irmão, fez, ele morreu na fé, descansou. Agora, os parentes que não conhecem a verdade, nós temos que orar para eles e levar a verdade para eles. Não se incomode com isso. Tem que orar para as pessoas e levar a mensagem da verdade. Porque se eles não sabem, eles estão achando que estão fazendo certo. Exatamente. Lembra do eunuco que ia ler no profeta Isaías? Exatamente. O Espírito Santo falou para o Filipe, se aproxima do carro. Aí o Filipe escutou ele lendo e falou, você entende o que você está lendo? Ele respondeu o quê? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Então, às vezes, não é só ficar bravo, às vezes é pensar, eu já expliquei para eles. Exatamente. Não é? Orei com eles, estou falando da Bíblia com eles. É isso. É isso, eu fui pelo caminho, essa oportunidade que você tem é essa. Já que isso, agora é a brecha para você chegar com a palavra de Deus e mostrar a verdade. Não é por força, é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo. Como está dizendo aqui, a palavra de Deus ele é o único livro sagrado que pode transformar a vida de pessoas. Por isso que a gente vê pessoas que eram talvez ébrio ou drogado, que de repente muda completamente de vida, porque começa a ter contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus transforma. Ela produz mudança. Produz mudança. E aliás, essa passagem que você falou de Filipe é a origem do nome do meu filho que está ali. Mas vamos lá. E nesse guia de estudo a gente também tem a questão de somente Cristo, somente a graça.
que muitas pessoas desconhecem isso. Eles ainda acham que eles vão ser salvos por eles serem bons ou não, ou por um conjunto de regras. As regras, elas existem para que a gente viva em paz, para que ninguém produza prejuízo, dano, dor a ninguém. E para exprimir, de fato, que poder rege a minha vida. Mas elas são consequências de uma vida. Elas não são o que levam a pessoa para o céu. Elas só mostram quem está indo para o céu. Porque para as pessoas irem para o céu, o que deve ser a pauta é justamente a obra do Espírito no coração. Quem senta no trono do coração? É o Senhor Jesus? Se for o Senhor Jesus, você entende que você não é nada. Que tudo depende dele. Sim. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Exatamente. Né? E que você é salvo pela fé, pela graça. E ainda a palavra diz, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Mas interessante que as pessoas elas querem ser salvas pelas obras da caridade. Essa é a realidade. Muitas pessoas pensam assim. Aquelas obras que convém fazer, né? Isso, convém fazer. O que é não conveniente para mim. De um compromisso com Deus, de uma entrega. Isso, entrega de uma obediência. De um coração transformado pela graça de Deus. Mas isso. Aquelas que eu consigo fazer e depois eu posso voltar para a minha vidinha normal. Né? É uma atividade esporádica, depois eu volto. Eu vou lá, participo de uma manifestação e volto para a minha vida normal. Isso, né? Tem lá uma campanha de doação, eu dou alguma coisa e volto para a minha vida normal. Né? E esse que é o erro. É uma raiz naquele pensamento, né? Naquela introdução do paganismo dentro da igreja romana, né? Sim. Que se pagava para o perdão do pecado, né? Tinha um absurdo de se pagar para pecar durante um ano inteiro. A indulgência que ele comprava. Exatamente. Mas a salvação realmente é pela fé em Cristo Jesus. Então, você que quer ser salvo, o que você tem que fazer? Creia no Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas aceitá-lo como Senhor também. Porque o Senhor, a gente obedece o que o Senhor fala. A gente vai obedecer o que está na palavra. E Salvador, porque ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, essas duas vertentes são os pontos principais, como Senhor e Salvador. Que a partir do momento que você passa a obedecer a Jesus Cristo e ler a sua palavra, o Espírito Santo começa a agir. Aí você vai ter a vida transformada. Não é que nós... Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou ter que largar disso, eu vou ter que largar daquilo, vou ter que largar... Não. Quem faz a transformação é o Espírito Santo. Não é pela nossa força. Sim. Pela nossa força. Isso é automático, né, Gilberto? É automático. Automático. O nada poder, forçado. Não, o poder vem de Deus. Você passa a enxergar as coisas que você não enxergava. Né? Vou dar um exemplo aqui, que é muito comum. Às vezes a pessoa fuma, sabe que o cigarro faz mal para a saúde, mas não tem força para deixar aquilo. Mas quando o Espírito Santo age, você começa a sentir o cheiro daquilo, sentir mal de estar perto daquilo. É uma transformação que o Espírito Santo faz. Então é algo que vem de Deus, algo sobrenatural quando a gente crê em Jesus Cristo. Foi o que os reformadores descobriram. Quando eles estudaram a Bíblia, eles descobriram isso. Né? Era o que Martinho Lutero pregava. Gente, para com isso, nós somos salvos pela graça, pela fé. É esse que é o caminho da salvação. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a gente põe a vida nas mãos dele e confia no seu poder para nos salvar, para nos transformar. Óbvio que você não vai levar uma vida de pecado. O pecado vai ser um acidente. Sim. Ou seja, você não vai acariciar o pecado. Você é pecador, mas você não vai acariciar o pecado. E o sistema não queria que as pessoas soubessem disso. O sistema queria ter controle das pessoas, obrigando elas aí como confessar os pecados para os padres, obrigando elas a comprar indulgência, obrigando elas a fazer essa série de rituais, 7º dia de mês, de oração pelos mortos. Exatamente. Afastando elas de uma certeza, fazendo com que elas buscassem intercessão de tudo que era ser humano, que eles diziam que já estava no céu como santo. Sim. Quando a questão era simples, o Senhor Jesus falou, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome recebereis. Era simples, era só orar a Deus em nome de Jesus. Né? E isso foi tirando. E os reformadores vieram e resgataram essa verdade. Só que a gente hoje imagina, já que a Bíblia está aqui em português, em espanhol, italiano e tudo mais, que esse trabalho já finalizou. Não, mas ainda temos a nossa parte. Nós também temos o dever de anunciar. A reforma continua, até a volta de Cristo. Até a volta do Senhor Jesus. Tem muita gente, inclusive eu quero fazer um convite, sabe? Vocês que nos acompanham,
Todo domingo, 19h30, nós temos, se você está em Alfenas, um estudo sobre profecias na Igreja Morada do Sol. Procure lá na Rua Outro Belo, número 8, ali no Jardim Alvorada, Morada do Sol. Você está convidado. Ou, se você quiser, todo sábado, 5h, na Igreja Central de Alfenas, na Avenida Afonso Pena, número 505. Você é nosso convidado para você entender. Porque esses estudos que nós estamos fazendo agora é sobre esse grande conflito que está ocorrendo entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E conhecendo, estudando a palavra, você vai entender e você vai ter mais conhecimento para saber os dias que você vive. Fica até, inclusive, esse convite. E para vocês, Gilberto, Cícero, eu deixo a palavra aberta. Se quiserem agregar, adicionar mais algum comentário antes da gente finalizar, sintam-se à vontade de algo que nós não tocamos e que vocês acham que é importante. Porque com isso vocês deixam uma contribuição para aqueles que nos seguem. Não, sim. Não, para a gente poder finalizar aqui, João 8,32, você falou no início, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente precisa pautar nossa vida primeiramente na palavra de Deus. Se não for pautada, a gente está perdendo nosso tempo aqui nessa terra. Está sendo em vão as nossas atitudes. Mesmo que a gente ache que está abafando e que está... arrasando, né? Arrasando no fim. E não é bem assim. É como diz a palavra, caminhos que ao homem parece perfeito, mas ao final deles são caminhos de morte. Então a gente precisa realmente focar a nossa vida, né, nos propósitos, nos planos de Deus e através da palavra dele. Né? Certo. Verdade. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos focar a nossa vida na vida de Cristo, no exemplo de Jesus Cristo. Principalmente em obediência, porque obediência é realmente o fruto da nossa fé. Né? Porque se nós olharmos para as pessoas ou olharmos para nós mesmos, principalmente, nós não enxergamos como nós podemos ser salvos. Mas se nós olharmos para Cristo, nós enxergamos como não tem jeito de se perder. Quando tem a fé, a confiança em Jesus Cristo. Que nós possamos ter essa fé viva dos reformadores, né? Viva e dividir com as pessoas que estão ao nosso redor essa esperança da salvação que é em Cristo Jesus. Né? Que esse é o desejo de Jesus, que todos se salvem, né? Que todos sejam transformados e se salvem, porque ele morreu na cruz por você e por cada um de nós aqui. Amém. Tá certo. Cícero, você nos despede com uma palavra de oração, então? Sim, com certeza. Então, vamos orar. Grandioso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, te damos graças por estarmos aqui reunidos mais uma vez, por essa grande oportunidade, por esse privilégio, por essa liberdade de estarmos abrindo a Tua Palavra, conversando um pouquinho sobre os Escritos Sagrados, e que realmente possamos alimentar nossa fé em Cristo Jesus a cada dia, a cada momento. Amém. E que o Senhor possa abençoar aquela pessoa que nos assiste, que nos ouve neste exato momento. Que a Tua paz esteja com cada um deles, mas que eles também possam ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aumente a nossa fé, nossa esperança em Ti, ó Deus. Eis nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amigo, a minha amiga, se você esteve conosco até agora, é porque Deus tem um propósito. Então, compartilhe esse link nas suas redes sociais e visite também esse canal, veja os outros vídeos. E eu acredito que Deus está te conduzindo no caminho do conhecimento, no caminho da verdade, para que você componha a multidão que vai estar no céu um dia. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.